noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Louvado seja Deus pela oportunidade que nos é concedida para nesta noite, nós aqui e você aí do outro lado, através da Assembleia de Deus do Correia, estamos iniciando mais um culto de adoração e de louvor ao nosso Deus. Provavelmente você teve uma semana exaustiva, que é normal, muitas lutas, muita dificuldade, mas você foi vencedora em todas as dificuldades, em todas as lutas. Prova disso é que você está aí, eu estou aqui. Deus nos concedeu o privilégio de podermos vencer para estarmos aqui. Quantas pessoas não tiveram esse mesmo privilégio? Alguns desceram à sepultura, outros perderam a liberdade, outros estão enfermos, mas nós, aprove ao Senhor, nos dá a oportunidade de estarmos aqui. E isso é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos o nosso Deus. Por isso estamos nesta noite aqui em mais um culto, mais uma live da Assembleia de Deus do Correia, oferecendo um culto racional ao nosso Deus, um culto de gratidão, porque somos gratos a todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Não é por mérito, é pela misericórdia infinita desse Deus de amor, desse Deus de misericórdia. Então, meu amigo, minha amiga, eu te convido a estar atento ao que vai acontecer no decorrer deste culto, onde Deus vai falar através dos louvores, através da palavra. Fica ligadinha, meu amigo, fica ligadinho, meu amigo. Não se distraia, não saia, não desligue. Fique atento, porque Deus tem uma bênção para nós nesta noite. Vamos orar ao Senhor para começarmos. Pai bendito e amado, graças te damos, meu Senhor, por mais uma oportunidade de poder vir te agradecer, de poder vir depositar no teu altar a nossa gratidão pela vida, pela oportunidade de viver, pela semana que passou, pela semana que está começando. Muito obrigado pelos livramentos, pelos escapes, muito obrigado pelas portas que o Senhor abriu, obrigado também pelas aquelas que não foram abertas, não foi da tua vontade. Nós agradecemos, porque tu sabe o que é melhor para nós. Paizinho querido, quero te entregar nas tuas mãos a vida dessa irmã, desse irmão, desse amigo, dessa amiga que está nos acompanhando nesse culto de adoração, na qual nós viemos te adorar, prostrarmos diante do Senhor para dizer: Deus, muito obrigado por todos os benefícios. Recebe a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Abra sua Bíblia no Salmo de número 1. Você que não tem a Bíblia vai poder nos acompanhar através da escrita que está aqui embaixo, tá? Você vai acompanhar e vai poder se deliciar da palavra do Todo-Poderoso, a palavra de Deus, que ela é uma maravilha para nossas vidas. Salmo de número 1 está escrito assim. O título diz: os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quero chamar a tua atenção para o versículo 2, que diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Louvado seja Deus. É nessa lei, na palavra de Deus, é que nós encontramos força
para prosseguirmos. É nessa palavra que é a palavra do Senhor, a lei do Senhor, é que nós vencemos as nossas batalhas. Meu amigo, minha amiga, não desista, permaneça firme na lei do Senhor. Permaneça firme na palavra do Senhor. Medite nela de dia e de noite, pois ela é alimento. Ela alimenta a tua alma. Ela sacia a sede da sua alma. Confia no Senhor. Confia na sua palavra. Certamente você será um vencedor. Se você talvez teve uma semana de muita dificuldade, eu quero em nome de Jesus profetizar sobre a sua vida que essa semana será de vitória, será de bênção, será de mudança, porque a palavra do Senhor está escrito: antes o seu prazer, o nosso prazer, é por isso que estamos aqui reunidos, porque nós temos prazer em meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor, porque é ela que é a resposta para as nossas perguntas e para as nossas dificuldades. Tenho certeza que Deus tem uma bênção para você. Tenho certeza que Deus quer mudar a sua história, meu amigo, minha amiga, que talvez ainda não tomou a decisão com esse Cristo. Uma decisão na qual você tenha estendido as suas mãos e dito: eu quero esse Jesus para mim também. Porque é esse Jesus que vai libertar, vai curar, vai salvar, vai transformar, vai mudar a história. Que nesta noite você possa ficar ligado na lei do Senhor, na palavra do Senhor, que vai fazer a diferença na sua vida. Oremos mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer porque nós temos a tua lei, a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra que é alimento para a nossa alma. A tua palavra que sacia a nossa sede. Muito obrigado, Senhor. Continua falando com os meus irmãos. Continua falando com o meu amigo, com a minha amiga. Senhor, eu não sei qual é a situação dessa pessoa. Talvez está diante agora dessa live uma pessoa que passou uma semana de choro, uma semana tribulada, uma semana de dificuldade, onde as decepções bateram a porta, onde, Senhor, talvez o enlutamento bateu a porta, onde, Senhor, tantas coisas aconteceram e essa pessoa está agora angustiada, mas está sentadinha ouvindo esse culto, vendo esse culto. Deus fala com ela, muda a história dela, muda a história dele, pelo poder que há no teu nome. Eu creio que ao término desse culto, esta pessoa, este amigo, esta amiga, esse irmão, essa irmã vai estar cantando o hino da vitória, porque o Senhor vai confortar, consolar, o Senhor vai trazer esperança para aquele que não tem mais esperança, porque tu és Deus da esperança. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome e te pedimos: Senhor, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Ministério Louvor vai estar adorando ao Senhor e você continua aí, dando glória a Jesus. Ministério de Louvor também saúda os irmãos, amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor, e que o Senhor possa se fazer presente na sua casa neste momento, porque tudo que façamos e fizemos que seja para a honra, glória do nosso Deus, porque Ele é digno de toda adoração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, aleluia. Porque dele, por ele
seus juízos e os seus caminhos com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, aleluia. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Sempre, amém. Com profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus, aleluia. Quão insondável juízos e os seus caminhos com profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus, aleluia. Considerável, o quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, Maravilha, hein? Graças a Deus. Deus continue abençoando nossa irmã no Ministério de Louvor. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos na sua casa, podermos estarmos adorando a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. A Ele a glória, a honra e o louvor. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nesse mesmo espírito, nós vamos agora proceder o nosso momento ofertório. E eu quero convidar você para trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, e certamente Deus vai estar abençoando a sua vida. Aqui está passando
o banco e a conta corrente, você pode fazer esse depósito agora da sua oferta, do seu dízimo. Mas eu quero deixar uma palavra, uma pequena porção da palavra de Deus para você, para nós nessa noite, que está ali em 1 Reis. Louvado seja Deus. 1 Reis capítulo 29, vai dizer aqui o versículo 3, 4 e 5. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os objetos de prata, e para toda obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Essa palavra ela vai falar quando Davi declarou o propósito por detrás das realizações anteriores. Tudo fora feito para preparar os meios para a construção do templo por Salomão. Então, ali Davi já tinha colocado à disposição tudo aquilo que era necessário para a construção do templo. E Davi, além de ter preparado tudo, ele deu tudo também que era seu, particular. E ele depois faz uma pergunta, que é a pergunta que eu deixo nesta noite. Ele passando isto para o povo, ele deixa uma pergunta: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Nessa noite eu quero te convidar a liberalmente ofertar a casa do Senhor, dizimar na casa do Senhor. Porque assim como Davi naquela época estava preparando para o seu filho Salomão construir o templo do Senhor, nos dias de hoje nós também precisamos construir templos, nós precisamos enviar missionários para fazer missões, nós precisamos cuidar das viúvas, nós precisamos cuidar do templo onde nós congregamos para poder receber você e as almas que ainda vão ser alcançadas. Então tudo isso só pode ser feito com a sua oferta, com o seu dízimo. E que nesta noite você tenha liberalidade, se disponha a entregar o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Vou orar para que Deus abençoe a sua vida financeira nesta hora. Pai bendito, Pai santo e amado, da mesma forma que o seu filho Davi convida o povo a trazer, Senhor, as suas ofertas para a construção do seu templo, para o seu filho Salomão. Nesta noite, Senhor, nós estamos aqui convidando o povo a trazer as suas ofertas, os seus dízimos, para que haja condições de continuar pregando a palavra, as boas novas, fazendo ide, pregando o evangelho a toda criatura, tocando, Senhor, a tua obra na face da terra. Deus abençoa a vida do teu filho, da tua filha, aquele que nesta hora com liberalidade está se dispondo a dar o seu dízimo, a dar a sua oferta para a tua obra. Deus, se ele está desempregado, ela está desempregada, providencia uma porta de emprego. Se há um processo na justiça, dependendo de uma decisão favorável, Paizinho querido, seja o justo juiz desta noite, ou advogados e advoga a causa da sua filha e do seu filho. Ó Deus querido, abençoa a dispensa do teu filho e da tua filha, que nesse momento está disposta a doar, a dar o melhor para a sua obra. Te oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Ministério Louvor, louvando ao nosso Deus mais uma vez. Glória a Deus. Momento bom, né, queridos, queridas? E nesta noite louvaremos o hino que diz que nada o Senhor tem nos deixado em falta. Fica preocupado não em dizimar. Não se preocupe em ofertar, porque tudo Ele tem providenciado
pastor. Ele é o nosso pastor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Canta comigo, vai. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Ele está te dando a resposta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Fala pra ele. Pastor, aleluia, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, pastor, fala pra ele. Mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová, Jeová, Jireh, Jeová, Nissi, aleluia. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Nissi, aleluia. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, aleluia. Jeová Shalom, aleluia. Jeová Shalom, de nada eu tenho falta, pastor. Pastor, meu mestre, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, pastor, aleluia. Mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Maravilha, maravilha.
nada tenho falta. Não tem te faltado nada, porque Deus, o provedor, tem providenciado. Ah, pastor, tem passado aperto, mas com certeza o provedor chega na hora certa. E pode ficar certo que ele vai chegar na hora certa na sua vida, na minha vida, porque ele é fiel. Nesta hora, prepara teu coração mais uma vez. Meu amigo, minha amiga, prepara teu coração para receber a palavra que o homem de Deus vai passar agora para nós, vai nos entregar. Pastor Paulo com a palavra. Graça e paz, amados. Nós estamos mais uma vez aqui em agradecimento a Deus por esse momento que nós passamos na presença dEle. Desde já quero agradecer ao nosso amado pastor Luiz, toda essa equipe que se encontra aqui nesta noite, para estar proporcionando para você o melhor, porque tudo que está sendo feito aqui nessa noite é para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, e iremos ler alguns versículos da palavra do Senhor nessa noite. A começar pelo versículo 5, que nos diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo, e a multidão unânimes prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, o qual todos atendiam, desde os mais pequenos até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserto. E levantando-se, foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça. Iremos orar nesse momento. Bendito Deus e Pai, é com temor, tremor, que eu me encontro em sua presença, meu Pai. Eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Pai amado, mas bem sabemos que de nada temos falta, porque o Senhor é e sempre será o Deus das nossas vidas. E te pedimos, ó bendito Espírito Santo, nessa noite, usa de misericórdia com teu servo que te fala, e nos dê a graça de poder assim ministrar os corações nessa noite. No nome de Jesus oramos a Ti e te agradecemos, ó Pai, amém. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Eu já havia falado em um culto anterior sobre o livro de Atos dos Apóstolos, já havia falado que ele me chama bastante atenção, sim, porque o livro de Atos vai relatar o início da igreja, a igreja primitiva. O livro de Atos ele vai nos mostrar Pedro transformado, ele vai nos mostrar uma igreja em crescimento e em evidência, porque nos seus primeiros capítulos, a Bíblia já não vai nos informar que acresceu um grande número de convertidos. Por isso que o livro de Atos é um livro, podemos dizer que é o livro do Espírito Santo, é o livro das conversões, porque pessoas se convertiam e em cada momento que a palavra ela era pregada, ela ministrada. E no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos,
vai se dar início então de uma grande perseguição em cima da igreja. Pode-se dizer que foi a primeira perseguição avassaladora em cima da igreja, porque nos capítulos anteriores nós iremos ver que Pedro e João, eles foram presos, mas a igreja ela não foi presa, ela simplesmente permanecia em oração. Mas no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai nos dizer que aquela perseguição foi uma perseguição avassaladora, porque foi dada liberdade para Saulo para entrar nas casas, arrastar pessoas, para matar, para espancar, para prender seres, para prender pessoas. E a Bíblia vai nos informar que a perseguição, irmãos, ela é como um vento que espalha semente, e havia uma necessidade de que esse vento espalhasse a semente do Evangelho, pois foi uma determinação de Deus, de Jesus Cristo, no capítulo 1, no versículo 8, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. A igreja primitiva, ela estava em Jerusalém. Jerusalém foi impregnada pela palavra, em todos os lugares que andavam, ouvia-se dizer do caminho, ouvia-se dizer de Jesus Nazaré, ouvia-se dizer de cura, de libertação, e o sinédrio, eles estavam já incomodados com a pregação do Evangelho, então eles levantam uma grande perseguição sobre a igreja, e diz a palavra de Deus, que essa perseguição, ela fez com que dispersasse todos que eram convertidos ao Evangelho, simplesmente só os apóstolos permaneceram em Jerusalém. E diz a palavra de Deus que Filipe, sendo perseguido, ele não cessa de pregar, ele vai pregando pelo caminho, chegando até Samaria. Se nós observarmos a Samaria estava vivendo em um estado caótico, em trevas, em uma situação em que as pessoas estavam enfermas, havia muitos aleijados, paralíticos, pessoas que tinham deficiência visual, pessoas que não conseguiam mais se libertar, porque ali havia um determinado mago chamado Simão, que era considerado um deus naquele lugar, e ele trazia o ocultismo para dentro de Samaria, ele trazia a conversa com os mortos dentro de Samaria, e as pessoas iam até ele para assim se consultar, para assim tentar trazer um refrigério para a sua alma. Ou seja, Samaria estava impregnada, ela estava em uma escuridão tremenda, estava totalmente em trevas. Então, quando Filipe ele entra em Samaria, a situação ela muda, porque Filipe começa a pregar, cheio do Espírito Santo de Deus. Filipe começa a trazer uma palavra viva, eficaz, que penetra na alma daquelas pessoas, trazendo uma plena e total libertação, a ponto dos coxos serem curados, dos cegos voltar a enxergar, do mudo falar. Olha, o que era caótico, o que era deprimente, no momento em que a palavra ela é pregada, diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que trouxe alegria para Samaria. Eu entendo pela palavra de Deus, que quando a palavra ela é pregada, ela vem trazendo libertação. No lugar da tristeza, vem trazendo alegria. Porque a Bíblia lá em Isaías vai nos dizer, porque assim como desce a chuva e a neve do céu para lá não torna, mas antes rega a terra e faz produzir e brotar, para dar semente ao que planta e pão para comer o que come, assim será toda a palavra da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que foi enviada. Jesus, como o verbo que se fez carne, ele foi enviado a este mundo para libertar os cativos. Jesus, ele veio para libertar os cativos, tirar os encarcerados das prisões, para pregoar um tempo de salvação, um tempo de cura, um tempo de milagre. E quando Jesus ele sobe aos céus em ascensão, ele deixa essa determinação para os discípulos, para os então apóstolos do Senhor. Então essa determinação estava sobre o ombro de Filipe. Filipe então prega a palavra, e aquele Simão ele se converte. Olha que coisa interessante, irmãos. Até aquele mago, aquele homem que pregava Satanás, ele agora estava então convertido.
Ele então estava debaixo da graça salvífica, da graça de Jesus. E diz a palavra de Deus que chegou ao conhecimento dos apóstolos que em Samaria houve um grande avivamento. Então diz a palavra de Deus que eles foram para Samaria para ver o que estava acontecendo. Então eles impuseram as mãos e oraram, e muitos ali foram batizados com o Espírito Santo. Olha só a transformação. A palavra de Deus, ela é poderosa para produzir transformação na vida das pessoas. E diz a palavra de Deus que o anjo então vai dizer para Filipe: se afaste daí, vai para o caminho de Gaza. Só que o caminho lá, ele está deserto. Olha que coisa interessante, irmãos, para meditar. Filipe estava em um momento em que ele havia saído do anonimato e havia chegado no momento em que ele estava sendo usado para curar vidas. Ou seja, ele estava com o holofote todo em cima dele. Só que de repente o anjo do Senhor fala para ele: não, você se afaste e vai para um caminho deserto. Lá nesse caminho deserto não havia casa. Lá naquele caminho deserto não havia púlpito. Lá naquele caminho deserto não havia holofote. Ou seja, Deus não está querendo chamar estrelas para pregar a sua palavra. Porque eu entendo pela Bíblia Sagrada que as estrelas, ela só brilha enquanto o sol não aparece. Porque no momento em que o sol da justiça, chamado Jesus Cristo, ele brilha, ele nasce, automaticamente a estrela desaparece. Chega de culto à personalidade. Não precisamos de estrela no meio evangélico. Nós precisamos de homem vocacionado, de mulheres vocacionadas para pregar então a palavra de Deus. Lembro-me que há um bom tempo eu estava trabalhando de segurança à noite lá na SEDAI em Jacarepaguá durante 9 anos aproximadamente. E naquele período eu trabalhava à noite, eu tinha por hábito, pastor Luiz, de toda noite ler a palavra de Deus e sozinho na madrugada pregar para as paredes. Irmão, crente é louco às vezes. E ali eu pregava, falava em mistério, e para minha surpresa, chegou uma pessoa lá no portão, um mendigo, que ouviu eu pregando aquela palavra, e chegou até mim, e me pediu para eu apertar a mão dele. Aquele lugar era deserto. Quem conhece a Covanca, Henriqueta, um lugar dominado hoje pela milícia, mas era pelo tráfico de drogas. Ninguém ousava sair de madrugada. Eu falei: não vou apertar sua mão. Eu abri o portão, vou lhe dar um abraço. Eu abracei aquele jovem. E no plantão seguinte, eu continuei fazendo aquele mistério, pregando a palavra. Não veio mais aquele jovem sozinho, ele veio trazendo mais 2 junto dele. Ele falou para mim: pastor, eu já estou orando, eu consegui uma bíbliazinha pequena, estou lendo, eu estou assistindo os cultos nas televisões, nos bares. E eu trouxe esse casal aqui para o senhor conversar com ele. Eu conversei com aquele casal, fiz um apelo para ele, eles aceitaram Jesus. E por volta das 3 horas da madrugada, estava eu em oração naquele momento, em vigilância. Me chega o meu supervisor com um jovem para trabalhar ali comigo, para passar o restante da noite ali comigo. E eu orando a Deus, o Espírito Santo falou comigo para eu falar de Jesus para ele. Eita Jesus! E no momento que eu começo a falar para aquele jovem começa a chorar e diz para mim que ele estava desviado da casa do Senhor. Meu Deus do céu. E eu comecei a falar de Jesus para ele, e ele começou a relatar a sua vida para mim. Ele disse para mim: olha, o diabo armou um laço para mim terrível. Eu sou casado, a minha esposa já não consegue olhar na minha face e me expulsou de casa. Ela não atende minhas ligações. Eu a amo, eu estou desesperado. Mas uma certa mulher apareceu em minha vida, enviada por Satanás. Eu me deixei levar pela sedução dos seus lábios, e eu fui para um motel com aquela mulher. Preste atenção, irmão, como o diabo faz. O espírito maligno, ele trabalha para separar vida, para destruir famílias. E ele me disse que no final de todo aquele prazer momentâneo, a pombagira se manifestou naquela mulher. E ela começou a dar gargalhada, mexer com os seus ombros, e começou a sorrir, rir da face dele, e dizer para ele que havia conseguido separar a sua família. Meu Deus do céu, era naquele lugar, era deserto, não havia holofote, ninguém estava me vendo ali, somente o Senhor.
Ninguém estava ali para aplaudir, simplesmente nós estávamos ali, o Senhor como testemunha, e estava Satanás ouvindo tudo o que estava acontecendo ali. Eu falei para ele: olha, jovem, você crê que Jesus ele pode te libertar hoje? Você crê que Jesus pode restituir a tua família? Você crê que Jesus pode te devolver a tua esposa? Mas pastor, não tem como, porque a minha esposa não atende a minha ligação. Eu vou lançar um desafio com você nessa noite. Você está a fim de fazer esse desafio comigo? Ele falou: estou. Então volta para Jesus nessa noite, a começar por aí. Aquele jovem levantou a mão, ele confessou, oramos junto. Então aquele jovem começa a chorar. Eu falei para ele: agora você vai pegar esse telefone, eu vou orar ao Deus do céu, você vai ligar para a sua casa, para a sua esposa, e esse demônio vai cair por terra, e você vai coabitar novamente em família com a tua esposa, com o teu filho. Você crê nisso? Ele olhou para mim com os olhos estatalados e falou: eu creio. Então comecei a orar ao Deus do céu, comecei a clamar naquela madrugada, comecei a falar em mistério com Deus. A glória de Deus nos envolveu naquele momento. Eu falei: pega o telefone agora e liga. No momento em que aquele jovem pega o telefone, que o telefone toca na casa daquela jovem, a primeira chamada ela já atendeu. E ele me relatando que ela já atendeu com lágrimas nos olhos, porque ela já não estava conseguindo dormir durante aquela noite. Ela havia perdido o sono e estava sentindo muita saudade dele. Olha só, Deus já trabalhando na vida daquele casal. E ele vem me relatando, e depois que ele conversa com a esposa dele, ele vem dizendo sorridente para mim: olha, a minha esposa mandou eu sair daqui direto para a casa dela, porque ela precisa conversar comigo. No plantão seguinte, entrei em contato com aquele jovem. Para minha surpresa e para minha alegria, Deus havia restituído a vida daquele casal. Satanás pode até tentar destruir, Satanás pode até tentar trazer infelicidade para você, mas no momento em que a palavra ela é pregada, ela tem poder para a destruição de todas as fortalezas do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez para muitos naquele momento, como Filipe poderia pensar: poxa, os apóstolos estão me mandando para esse lugar, eu vou abrir ali uma igreja, vou montar um ministério. Parece que virou moda isso, irmão, montar ministério, né? E vou fazer uma igreja. Só que ali não, irmão, o lugar era deserto. Era um lugar que simplesmente passava carruagem. E diz a palavra de Deus que agora não era mais o anjo falando com Filipe, mas no momento em que aquele etíope passou, o Espírito falou com Filipe: vai e se aproxima daquele carro. Isso é sensibilidade, irmãos. Isso é sensibilidade espiritual. Nos últimos dias, nós como cristãos, como servo do Senhor, precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. A Bíblia vai nos informar que João, lá em Pátimo, naquela ilha vulcânica, ele estava lá trabalhando arduamente. Então o Espírito por detrás de João falou com ele: o que vê, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia. Deus está querendo despertar em você a sensibilidade. Tu lembras quando você era sensível à voz do Espírito Santo de Deus? Que você estava dentro da sua casa, que o Espírito Santo falava com você: vai lá na casa da minha serva, fala para ela que eu estou com ela, que eu estou sustentando a família dela. Você lembra como Deus te usava? Ei, você pode cantar, mas se você não tiver presença, você não é nada. Você pode até pregar, se não tiver presença, não é nada. Você tem que ter presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Então Filipe se despertou aquela sensibilidade. No momento em que o Espírito Santo fala para Filipe, a Bíblia vai nos informar que Filipe, ele não anda, ele corre. Ei, apressa-te. Deus está querendo te tirar da zona de conforto, te colocar na zona de conflito. Não chegou o momento de nós pararmos, chegou o momento de nós avançarmos. A igreja foi forjada debaixo de oração e de perseguição. A igreja, ela foi forjada debaixo de fogo, debaixo de homens sendo queimados em postes.
A igreja, ela cresceu dessa forma, sendo crucificada, sofrendo martírio. Ei, saia da sua zona de conforto, venha para junto de nós, para essa zona de conflito, e vamos lutar, porque essa luta é contra os principados, potestades, é contra as hostes espirituais que atuam nas regiões celestiais. E no momento em que você se levantar, no momento em que você der lugar para o Espírito Santo de Deus, no momento que você voltar a realizar a obra do Senhor, certamente Deus vai agir na sua vida e você vai se tornar um grande pregador da palavra de Deus. Não precisa de púlpito para pregar. Não precisa de púlpito. Não precisa de microfone para você pregar. Tem ônibus, tem trem, tem praça. Talvez lá no teu trabalho, talvez na sua vizinhança, talvez na sua faculdade, não importa onde seja, Deus te chamou para você pregar a palavra. Perseguições, por exemplo, nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Essa pandemia, muitas pessoas já não estão aguentando mais. Muitos casais já estão se separando porque não conseguem mais conviver um com o outro dentro de casa. Muitas pessoas estão dessa forma. Mas eu quero te dizer nessa noite, que assim como Filipe, ele sentiu em sua pele a perseguição, mas ele não parou, ele continuou pregando o reino de Deus. Ele chegou até Samaria, encontrou aquela cidade em estado caótico, e a alegria foi devolvida para aquela cidade. Eu quero te dizer nessa noite, que Deus quer te tirar dessa zona de conforto, e te colocar nessa zona de conflito, para que através da sua vida, almas sejam libertas, para a glória e poder do nome do Senhor. E quando ele chega junto àquele carro, diz a palavra de Deus que aquele homem estava lendo sobre o servo sofredor. E ele falou para aquele homem: entendes tu que lê? Como eu posso entender se não há quem me explique? Então Filipe ensina para aquele homem de que se tratava, de quem estava sendo falado. E diz a Bíblia que, conforme Filipe pregava, ele sentiu em seu coração um desejo de se batizar. Olha só, irmãos, o poder da palavra penetrou no coração daquele homem, e aquele homem reconheceu a sua incapacidade, ele reconheceu que ele era um pecador e sentiu o desejo de batizar, de se tornar uma nova criatura. E aquele homem falou para Filipe: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Diz a palavra de Deus que Filipe então batiza aquele homem, e eu vou estar fechando essa palavra aqui, no versículo 39 em diante e 40, que nos diz assim: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto. E jubiloso seguiu o seu caminho. Quando ele se levanta das águas, ele não vê mais Filipe. Ele segue o seu caminho. E a Bíblia nos informa que Filipe então vai aparecer em Azoto. Irmãos, de Gaza até Azoto é cerca de 32 quilômetros. Ou seja, Filipe foi milagrosamente transladado, arrebatado. É como se, como tem nos filmes, né, cortasse o espaço-tempo, ele entrasse naquela porta e saísse lá em Azoto. E lá em Azoto, ele continuou pregando a palavra de Deus. A perseguição não é motivo para nós pararmos. O desemprego não te impede de pregar a palavra. A peste, a fome, são instrumentos usados pelo diabo para tentar parar você, para tentar impedir. Mas eu quero nesta noite dizer para você, como servo do Senhor, saia da sua zona de conforto e venha para a zona de conflito, e vamos pregar a palavra de Deus, porque no momento em que você sair desse lugar em que você está e começar a fazer a obra de Deus, certamente aonde você colocar a planta do seu pé, você vai trazer alegria para aquela família, para aquela cidade, para aquela comunidade, para o bairro, para a vizinhança onde você está. Ei, saia dessa zona de conforto, venha para a zona de conflito conosco, para assim nós pregarmos a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Aleluia.
Nessa noite eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar pela sua casa, pela sua família. Se você pudesse colocar de pé aí em sua casa. Se você puder, se não pudesse colocar de pé, você se ajoelhe ou fique sentado. Mas curve a sua cabeça nessa noite. Porque no momento em que a palavra de Deus ela é pregada, eu quero te dizer que a alegria ela torna para o seu lar. A graça, a misericórdia, a bondade do Senhor é derramada sobre a sua vida. E no lugar de tristeza, certamente vai lhe trazer alegria. E vamos orar nessa noite. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho, queremos te agradecer, meu Pai, pelo louvor, pela palavra. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito aqui em nosso meio. Enquanto nós estamos aqui orando, meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor estenda as mãos, Senhor, sobre essas vidas. Talvez nessa noite existam famílias, meu Pai amado, que estão como Samaria, que estão vivendo, meu Pai amado, em uma situação caótica, é uma situação deprimente, meu Pai da glória, mas eu quero pedir libertação, eu quero pedir transformação no nome santo de Jesus. Pai amado, talvez, Pai amado, como aquelas pessoas que viviam em Samaria, muitos enfermos, meu Pai amado, muitos coxos, meu Pai, nessa noite talvez muitos lares, meu Pai, estejam com pessoas assim, mas eu quero orar a Ti e pedir, meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha trazer cura, o Senhor venha trazer milagre, o Senhor venha trazer libertação, transformação. Deus, em nome de Jesus, meu Pai amado, que a alegria possa voltar para essa casa, que o Senhor possa restituir vidas nessa noite. Pai, no nome santo e bendito de Jesus, Senhor, a sua palavra foi pregada, e em nome de Jesus, meu Pai, que todas as cadeias, Senhor, que todas as prisões, meu Pai amado, venha cair por terra, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. A Ti nós oramos, e assim nós agradecemos por esse momento que nós estamos aqui em Tua presença. No nome santo e bendito de Jesus, eu passo a palavra para o nosso amado pastor Luiz nessa noite. Maravilha, maravilha, maravilha. Como Deus falou poderosamente para mim, para você. Eu quero nesta hora, antes de terminar, eu quero falar com você. Você que talvez estava até no caminho, mas por algum vento, por alguma armadilha de Satanás, tu saiu do caminho. Esta palavra, ela é penetrante, ela é cortante e ela é eficaz. E assim eu creio que, se você recebeu, você pode voltar hoje para o caminho. E para você que ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu também quero orar por você nessa noite. Aonde você está aí, eu não estou te vendo, mas eu sei que Deus está. Você tem a oportunidade agora de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então somente você se arrependa dos seus pecados, curve a sua fronte que eu vou estar orando. Confesse a Jesus que você o recebe como seu Salvador. E você que está afastado do Evangelho, volte hoje para os braços do Senhor. Você sabe que para onde você foi e aonde você está, não vai mudar a história, vai continuar piorando. Mas o Senhor tem uma nova história para você. O Senhor quer te dar uma nova oportunidade. Volta para o Senhor nesta noite. Oremos ao Senhor. Paizinho querido, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Ó Pai querido, a palavra, Senhor, palavra de vida, palavra de vitória, palavra de libertação, palavra de cura, palavra de restauração, palavra de renovação, palavra de vida eterna. Muito obrigado, Deus. Agora, Senhor, eu quero te entregar nas Tuas mãos a vida deste homem, a vida desta mulher, que nesse momento se arrependem dos seus pecados e confessam que Jesus Cristo é o Senhor das vossas vidas. Também quero te entregar nas Tuas mãos esse ou essa que afastado estava dos Teus caminhos, mas nesta noite reconhece, depois desta palavra maravilhosa, que é impossível ficar longe de Ti, e que voltam para o seu caminho nesta noite, te pedindo força. Deus, fortalece, liberta,
Trata, Senhor, como tu faz. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende agora toda enfermidade que o adversário de nossa alma colocou sobre a vida dessa pessoa, nesse momento que ela se afastou da tua presença. Meu Deus, muda a história, escreve uma nova história na vida deste homem e na vida desta mulher, e dá vitória para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Crendo que Deus está operando na sua vida, crendo que Deus mudou a sua história, porque nós cremos num Deus que faz, nós cremos num Deus que é fiel sobre a sua palavra, e se a sua palavra foi pregada aqui, ela certamente alcançou corações e os seus objetivos. Então, em nome de Jesus, toma uma atitude e vá em frente com Jesus. Quero agradecer a você pela sua atenção e quero orar para agradecer a Deus mais uma vez pelo trabalho. Pai, muito obrigado. Quero te entregar nesta hora a vida dos irmãos que aqui estão operacionalmente trabalhando. Muito obrigado pela vida do teu servo, pastor Paulo. Quero nesta hora também te entregar o nosso pastor presidente, Gilson Arsênio, toda a sua família. Abençoa, meu Senhor. Toma o ministério do Correia nas tuas mãos, todas as congregações do campo, abençoa todos os pastores. Deus, dá vitória ao teu povo. Deus, fica conosco, leva-nos em paz para os nossos lares, e aqueles que estão no seu lar, continua abençoando em nome de Jesus. A bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vida do Senhor. Todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Deus te abençoe. Até o próximo culto em nome de Jesus.